Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo com J, como você já sabe. E hoje nós vamos falar sobre alguns mitos e paradigmas do empreendedorismo. Por que será que algumas pessoas, mesmo tendo boas ideias, mesmo tendo habilidades, mesmo cuidando de negócios que não são delas, mas cuidam muito bem, têm dificuldade para criar, para abrir, para montar o seu próprio negócio? É isso que você vai ver aqui nesse nosso vídeo de hoje. Aguarde só um minutinho. Muito bom, vamos em frente. Quais são esses mitos do empreendedorismo, como eu disse anteriormente? Por que será que algumas pessoas não empreendem? Por que será que algumas pessoas, mesmo tendo boas ideias, mesmo já tendo gerenciado negócios de outras pessoas, não conseguem desenvolver o seu próprio negócio? Eu mesmo já tive essa dificuldade comigo. Até no momento em que eu achei que, em vez de só falar, eu deveria, de fato, cuidar da minha vida, do meu negócio, da minha empresa e assim por diante. Portanto, é difícil quebrar essa resistência. Por quê? Porque a gente cria mitos, paradigmas, modelos mentais, muitas vezes crenças irracionais, que fazem com que a gente estacione, emperre e não se desenvolva. Eu vou selecionei aqui pelo menos, de alguns estudiosos como Dornelas, o Robert Irish, o Jeffrey Timmons e outras pessoas também que estudaram um pouquinho esses mitos do empreendedorismo, e vou relacionar aqui 8 que eu selecionei para que você possa entender e pensar melhor a respeito disso. Então o primeiro mito é aquilo que o próprio James Collins chamou no livro Feitas para Durar de o mito da grande ideia. Qual foi uma das conclusões do livro do James Collins? Esperar por uma boa ideia é a pior ideia que você pode ter. Note que quando você tem um monte de ideias e as ideias vão passando diariamente na sua vida, você vai pensando, os dias, as semanas, os meses vão passando, e enquanto você está pensando, alguém vai lá e realiza a sua ideia. Portanto, não espere por uma boa ideia. Lembre-se do ditado: feito é melhor que perfeito. Comece e as coisas automaticamente vão acontecendo. Segundo mito, aquilo que ele chamou de mito da genialidade. A maioria dos empreendedores citados no livro Feitas para Durar não tinham nada de gênios. Eram pessoas obstinadas, persistentes, resilientes, pessoas que começaram muitas vezes do zero, sem nada, sem apoio, sem dinheiro, mas chegaram aonde chegaram. Tanto é que uma das conclusões do livro, a terceira delas que eu gosto bastante, era a seguinte: a sorte favorece os que são persistentes. Ou seja, a maioria dos empreendedores citados ali não tinham nada de gênios, mas eram pessoas essencialmente obstinadas. Terceiro mito, o mito da boa sorte. O sujeito levantou um dia, caiu uma luz sobre ele, ele teve uma sorte danada e começou o negócio. Não conheço nenhum caso assim. Se você for ler um dia, por exemplo, o livro que eu adoro bastante também no Brasil, saiu com o nome de Fora de Série, do Malcolm Gladwell, eu já indiquei esse livro aqui, inclusive, você vai ver que a maioria dos empreendedores, dos jogadores, dos corredores citados ali, são pessoas que de fato trabalharam arduamente durante muitos anos antes de chegarem ao auge, antes de chegarem, no mínimo, àquele início de carreira, e que pouca gente conhecia a história deles lá atrás de quando eles começaram. Um deles citado ali é o próprio Bill Gates, a história dos Beatles e assim por diante. Quarto mito importante, o mito do capital inicial. As pessoas dizem sempre assim: eu não tenho dinheiro, então eu não consigo começar um negócio. Só tem dinheiro quem ganha dinheiro, ou só começa um negócio quem tem dinheiro. Como assim? Conheço centenas de pessoas que começaram sem dinheiro, ou que venderam imóveis, ou que venderam bens. Tem coragem de vender a sua casa, de vender o seu carro, de vender um terreno para começar um negócio por conta própria? Essa é a diferença, muitas vezes, entre aqueles que realizam e aqueles que não realizam. Mas dinheiro nunca foi e nunca será um empecilho para quem quer empreender. Existem hoje dezenas de empresas que financiam, as famosas startups, empresas que capitalizam, os angel investors, os private equity e assim por diante. Quinto mito, o mito de não ter nascido empreendedor. Essa é uma brincadeira que eu faço sempre com os meus clientes, com os meus alunos em sala de aula. Você conhece lá, você já teve a oportunidade de assistir um parto
uma cena de um parto, quando o médico retira o bebê da barriga da mãe e diz assim: olha que bacana, nasceu aqui mais um empreendedor, nasceu aqui mais um médico, olha que legal, um novo cientista da NASA. Jamais. As circunstâncias, o meio, a sua história, a sua infância, os seus professores é que influenciam a tua vida neste meio. As tuas necessidades, o dia em que você ganha conta, que você é demitido, que você se vê sem chão, ali é que surge muitas vezes uma oportunidade. Portanto, lembre-se, esqueça o fato de ter nascido empreendedor. Ah, o sujeito nasceu empreendedor. Ninguém nasce empreendedor, ninguém nasce líder, ninguém nasce médico, doutor, engenheiro. Você nasce com algumas habilidades, com algumas características. E o meio em que você vive vai te ajudando ou não a você desenvolver determinadas habilidades. Sexto mito, o mito dos apostadores. Esse pessoal que investe em negócio, que investe na bolsa, que investe nisso, naquilo, é um bando de apostador, um bando de louco. Não. As pessoas são responsáveis, elas medem as consequências, elas sabem quais são os limites. E você também saberá, porque tudo na vida é experimentação. Sétimo mito, o mito da independência. Se você acha que vai deixar uma empresa porque você quer ser dono do próprio nariz, porque agora você vai ter liberdade, porque você não vai ter horário, tira o cavalinho da chuva. Obviamente, talvez você será mais escravo ainda do que quanto você era na empresa onde você trabalhava, porque aí o negócio está certo, é teu. Ou seja, se der certo ou não der certo, é sempre responsabilidade tua. Então, a independência é muito relativa. Depende da quanto tempo, da forma que você vai se dedicar ao seu negócio. Não há independência nem como empregado e nem como patrão. Embora muitas vezes você ache que vai ter mais liberdade. Talvez você tenha até um certo ponto quando a pressão financeira chegar. Isso muda radicalmente. E o último mito é aquilo que os autores chamam também de o mito do grande líder. O que significa isso? Se você acha que todos esses empreendedores que você leu, que você admira, que você conhece, eram grandes líderes, nem sempre. Aliás, no livro do James Collins, O Feitas para Durar, uma das grandes conclusões das 3 que eles chegaram foi essa. Não existe essa questão de líder nato. Soichiro Honda, Sam Walton, e outros citados no livro, Alfred Sloan, o próprio Ford, não eram grandes líderes, mas eram pessoas obstinadas, eram pessoas resilientes, eram pessoas que de fato sabiam onde queriam chegar. Não necessariamente grandes líderes. Aliás, o livro do Michael Gerber fala muito bem sobre isso. Existem 3 tipos de pessoas nas empresas. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. O administrador, o empreendedor e o técnico. Quem quer ser tudo para todos, não é nada para ninguém. Portanto, empreender é uma coisa, liderar, ser gestor é outra e ser técnico é outra. Para você pensar a respeito. Lembre-se sempre desses 8 mitos e procure quebrar esse modelo mental, quebrar essa crença irracional, para que você possa, de fato, se concentrar melhor nas ideias, colocar no papel e, a partir dali, fazer algo efetivo com isso. Gostou do vídeo? Deixa aqui o seu like. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe toda semana para elevar ainda mais o seu grau de conhecimento e se tornar uma pessoa que fará deste mundo um mundo melhor. Muito obrigado e até o próximo vídeo.